No Brasil, mais de 18 milhões de mulheres foram vítimas de violência em 2023. Não podemos nos calar. A violência doméstica tem que acabar. Denuncie. Uma coisa incrível é a vida, às vezes completas e às vezes incompletas. Mas no normal seria: nascemos, crescemos e envelhecemos. E quando não tivermos mais forças, descansamos de uma vez. No meio do caminho é que a gente corre atrás dos afazeres. Na vida, temos que trabalhar para conquistar as coisas. No tempo do meu avô, ele vivia na roça. E lá, ele plantava e colhia tudo para consumo pessoal. E viveu até os seus 101 anos de vida, sem depender de ninguém. Com todo o trabalho pesado dele, não sobrava tempo para se exercitar. Mas para que também? Tudo o que ele fazia já era formas de exercitar. Mas meu pai e meus tios cuidaram dele até o fim. A propósito, essa é a Dona Clara, a senhora mais educada e gentil que eu já conheci em toda a minha vida. Me chamo Miguel e estou atualmente estudando arquitetura. E em um certo dia, encontrei com Dona Clara comprando verduras em um mercadinho próximo à minha casa, que eu acabara de me mudar. Ela parecia precisar de ajuda, e então eu me ofereci para ajudá-la. E pensa numa senhorinha que conversa, mas de uma forma muito cuidadosa. Eu dei toda a atenção para ela e fomos caminhando até o condomínio onde eu morava. E coincidentemente, ela morava no mesmo condomínio que eu. E para melhorar ainda mais, ela morava um bloco acima do meu. A vida, às vezes, nos coloca em situações que ninguém consegue explicar. Levei as sacolas da Dona Clara e deixei ela bem confortável na casa dela. E dali em diante, viramos grandes amigos. Muito obrigada, senhora. Tá bom? Eu vou, mas eu volto aqui depois. Pode voltar, que Deus abençoe. Amém. Obrigado, Gostei viu? muito. Valeu, muito obrigado. Todos os dias, quando eu chegava do meu serviço, ela me chamava para tomar um cafezinho. E claro que eu não poderia perder essas oportunidades. Já vinha até com um bolinho ainda. Dona Clara, a senhorinha mais gentil que eu conhecia, tinha uma filha e uma neta. Ô, minha Flor, sai desse celular, menina. A neta não conseguia cuidar nem dela mesma, e a filha não tinha tempo nem para ela, nem para a própria filha, e quem dirá para a mãe dela. Já faz algum tempo que ela vem falando comigo que a filha está querendo colocar ela em uma casa de repouso. Mãe, eu vim aqui conversar com a senhora sobre aquela proposta, mãe, do asilo. Mas ela se recusa totalmente a ir para um lugar desse. Claro que tem casas de repouso maravilhosas, mas ela sempre me dizia que jamais aceitaria esse tipo de coisa. Ela gosta de ter sua própria independência. Quando eu estava voltando do trabalho, lá estava Dona Clara e percebi que ela estava com dificuldades com a escada da casa dela. Aquilo me incomodou bastante e comecei a pensar em maneiras de poder ajudar ela. Mas dias se passaram e percebi que a filha dela estava lá com ela e estava tendo uma discussão, e a neta dela só ficava no celular. Depois que toda a poeira passou,
fui conversar com a dona Renata, filha da dona Clara, e ela alegava que realmente faltava tempo para cuidar da mãe e que ela devia ir para uma casa de repouso. Perguntei para ela se já havia passado pela cabeça dela que ela gostava da casinha dela, que às vezes ela só não queria depender de ninguém, pois ela é uma senhora das mais porretas. Ela baixou a cabeça e ficou pensativa. Completei dizendo que a dona Clara só precisava de carinho e amor, o mesmo que ela proporcionou para a Renata por todos os anos que ela tinha que cuidar dela. E até hoje ela precisa. Todos nós chegaremos na fase da terceira idade um dia. Então, precisamos compreender que quem já está nela precisa da gente, pois nossa vez também vai chegar. Dona Clara ainda chega com um cafezinho para alegrar nossa tarde. Falei para Dona Renata que a Dona Clara é uma inspiração para mim e que ela poderá contar comigo para o que der e vier. Renata ficou muito emocionada e pensativa. E então ela começou a enxergar as coisas de uma nova forma. Para com isso aí. Vai lavar a louça pro sua avó. Só que me faltava. E coloca a filha dela, a Maria Flor, para lavar as louças para a avó dela. E daquele dia em diante, elas cuidariam melhor da Dona Clara. Foi quando eu tive uma ideia que mudaria a vida de Dona Clara. Nossos apartamentos são do mesmo modelo, mesmo tamanho, mesma planta, então eu pensei em fazer uma troca de residência para facilitar a vida da Dona Clara, que tem que ficar subindo escada. Mas sei exatamente o que ela vai falar. Filho, só assim para eu me exercitar. Não, eu quero a minha casa. Dona Clara é uma figura. Mas conversei com ela, expliquei a situação e levei ela para conhecer o meu apartamento. E lá fomos nós. Dona Clara ficou muito encantada e agradecida. E perguntou se poderia ficar com aquela mesinha que estava na frente da casa, pois ela era ideal para o que ela precisava, que era o cafezinho da tarde dela. Foi uma coisa linda de se ver, pois logo os moradores do lado começaram a ajudar na organização. E assim, Dona Clara ficou ainda mais tranquila. Ela não precisava mais se preocupar com o cansaço de subir e descer a escada. Dona Clara, muito contente, foi lá mais uma vez, passou um cafezinho e trouxe para mim. E seguiu o fluxo de todo dia chegando do trabalho, era de lei eu passar na Dona Clara e tomar o meu cafezinho e comer uns biscoitos. E escutar as histórias encantadoras de Dona Clara. E logo isso se tornou um hábito dos nossos vizinhos, que iam até a área dela escutar as histórias dela. E esse é o tipo de coisa que eu mesmo não me canso nunca de fazer. Ela, sempre tão cuidadosa, tão carinhosa, encantou a todos. E surpreendentemente, a própria filha já estava começando a frequentar mais a casa dela, e a neta já estava ajudando nas funções da casa para aliviar um pouco a barra da Dona Clara. Dona Clara, para mim, é uma inspiração de vida. Ela não tem a menor preguiça, sempre acorda cedo e vai cuidar das plantinhas dela, sempre pronta para um cafezinho. E eu aposto que se ela pudesse trabalhar, ela trabalharia. E por isso, eu estou contando a história dessa senhorinha tão linda e amável. Fico muito feliz em ver toda a família reunida e saber que tive uma parcela de culpa positiva por isso estar acontecendo. Me dá ainda mais gratidão. Sobre a minha casa, não esquento com isso não. Não fez a menor diferença na minha vida. Tudo ficou como era antes. Apoio: Prefeitura Municipal de Novo Gama, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Realização: Lei de Incentivo à Cultura Paulo Gustavo e Governo Federal.
Pesquisas apontam que 77% dos negros brasileiros já foram vítimas de racismo. O preconceito é a incapacidade de perceber que somos todos iguais. Lute contra o racismo. O amor não tem gênero. Respeite a diversidade. Escolha a igualdade. Homofobia é crime. Todos contra o preconceito. No Brasil, mais de 18 milhões de mulheres foram vítimas de violência em 2023. Não podemos nos calar. A violência doméstica tem que acabar. Denuncie.